Jogou bem, constrói a jogada pelo lado esquerdo e faz o Botafogo encorpar ali e dar essa esperança para o torcedor botafoguense para o meio de semana, Edu. É isso, aliás, fica o convite já, né? Tanto o Botafogo quanto o Internacional na tela da ESPN. O Botafogo recebe o Estudiantes de La Plata e o Internacional na quinta-feira. Botafogo na quarta. Na quinta-feira, o Internacional vai ao Uruguai enfrentar o Nacional. Então a gente viu as estatísticas aí, muito mais eficiente o Botafogo realmente. Menos posse de bola, menos chutes a gol, mas em termos de bola na rede chegou e concluiu muito bem, 4 vezes ganhando por 4-0. Vamos lá para o Nilton Santos, contato com o repórter Rodrigo Jufo. Como sentiu a torcida, Jufo? No primeiro tempo, teve um momento que o Inter estava melhor em campo, a torcida começou a chiar, criticar, mas aí quando saiu o segundo, foi só festa por aí, não foi, amigo? Boa noite. Boa noite, Eduzinho, todos os amigos do Sport Center. O primeiro tempo foi bastante equilibrado. O Botafogo, é verdade, saiu na frente muito cedo com o Igor Jesus. O Renato Paiva manteve um esquema com daqueles 4 atacantes, o 4-2-2-2, podemos dizer assim, 4-4-2, com 4 homens de frente, surpreendendo com o Cuiabano sendo um desses 4 homens e flutuando muito, um ataque muito móvel com o Igor Jesus, Cuiabano, o Jefinho e o Arthur. E o primeiro tempo conseguiu, naquela pressão tradicional que o Botafogo sempre faz, sair na frente com o Igor Jesus, mas o Inter estava equilibrado, sim, estava mantendo algumas boas ações, principalmente pelo lado esquerdo. O Roger entrou com o Wesley no time titular, apesar de ter poupado vários jogadores, como vocês comentaram aí, o Vitão, o Bernabé, o Alan Patrick, nem estavam no banco na partida de hoje, não eram nenhuma opção para o técnico Roger Machado em prol do jogo da Libertadores no meio de semana. A gente lembra que o Inter vai ter que ir até Montevidéu encarar o Nacional, enquanto o Botafogo joga aqui mesmo no Nilton Santos contra o Estudiantes. Então esse é um fator que fez com que o Renato Paiva entrasse com força máxima, até porque o Botafogo estava na 16ª colocação, agora deu um salto gigantesco para a 8ª colocação, estava na beira da zona de rebaixamento, então precisava dessa vitória aqui também, enquanto o Inter já estava na 12ª colocação, no meio de tabela, acabou poupando esses jogadores de mais uma viagem em prol do jogo da Libertadores. Então o Inter estava equilibrando em ações pela esquerda, o Wesley, o Bruno Tabata e o Ramon estavam sendo muito eficientes ali, tiveram 2 oportunidades no primeiro tempo de fazer o gol, mas o John salvou o Botafogo nas 2 vezes, e aí quando o jogo estava bastante equilibrado, numa trocação ofensiva, os 2 times partindo para cima, o Marlon Freitas achou uma bela assistência, quebrando a linha alta do Internacional e deixando o Arthur livre para marcar o segundo gol. Essa talvez tenha sido a melhor partida do Arthur desde que ele chegou ao Botafogo, uma peça muito importante, ele vem atuando ali naquele lado direito, onde o Luiz Henrique brilhou na temporada passada, e esse jogo parece ter sido o melhor dele com a camisa do Botafogo. A torcida estava bastante satisfeita e gritando, apoiando o Arthur, que no segundo tempo também fez uma linda jogada e deu uma assistência para o Alex Telles fazer o 4º gol. O Cuiabano, que também foi um grande destaque, deixou um gol dele em mais uma assistência também do Marlon Freitas, ele deu 2 assistências no jogo. Então esses foram os grandes personagens. O Marlon Freitas no meio campo, como sempre, um jogador muito sólido, né? Um jogador que a torcida adora muito aqui no Botafogo e estava numa grande noite com 2 assistências. O Arthur, que brilhou com um gol e uma assistência, conseguiu deslanchar agora, parece, com a camisa do Botafogo. E o Cuiabano, que entrou no ataque, parece que já estava bem entrosado ali, nem parecia que ele era lateral esquerdo, entrou no ataque e resolveu também para o Botafogo uma noite que era muito fundamental para o Renato Paiva, porque apesar da vitória contra o Carabobo, o Botafogo ainda precisava de uma atuação dessa como hoje, uma goleada, um jogo para a torcida ficar feliz, sair satisfeita com um futebol praticado do Botafogo, e foi isso que o Renato conseguiu logo numa semana muito importante. No meio de semana, na quarta-feira, tem um jogo difícil contra o Estudiantes. Aqui o Botafogo precisa da vitória, está em terceiro no grupo da Libertadores, e o Renato Paiva precisava desse fôlego, precisava dessa vitória para o Botafogo continuar nessa semana. O Botafogo agora salta para a 8ª colocação, o Inter cai ali, acho que para a 13ª, se eu não me engano, chega a 3 derrotas seguidas, um time que no início da temporada estava invicto por um bom tempo, conquistou o Campeonato Gaúcho, agora passa por um momento de instabilidade o Internacional, e o Botafogo com essa goleada espera ganhar um ritmo para na Libertadores conseguir a vitória contra o Estudiantes e entrar ali na zona dos 2 classificados, Edu. Maravilha, Jufo, você volta já já então
com mais aí com os personagens, a saída dos jogadores. Então, eu sei que você está em cima e a zona mista lá embaixo. Então, até já então, amigo. A gente fala já aqui no Sport Center. Bom, o Jufo destacou bem aí, né, a situação do Botafogo, depende só dele, né? 2 vitórias e se classifica. Por outro lado, pode ser eliminado nesse jogo de quarta-feira contra os Estudiantes, então todo mundo remando junto. E nesse cenáriozinho, para o atual campeão da Libertadores, tem esses destaques, né? Ele falou do Marlon Freitas, você havia falado do Cuiabano, que foi fundamental na vitória contra o Carabobo. Mas talvez a grande notícia seja aí o crescimento do Arthur, né? Que realmente é um jogador que foi contratado com essa função de levar o time, de suprir ali a carência de jogadores importantes que saíram, né? Não, com certeza. Vale destacar que o Savarino, que é um jogador fundamental, aquele meia que chega ali e encosta no Igor Jesus, está fora. Há uma expectativa, uma esperança para ver a recuperação dele, é difícil. Mas então, sem o Savarino, a importância do Arthur, ela aumenta ainda mais. E ele faz uma função, quando o Jefinho está em campo, o Jefinho faz mais o lado direito. O Arthur fica mais ali centralizado. E aí até fazendo uma função que era do Almada, que também foi embora, e o Savarino, que está fora por contusão. Então é um Botafogo que o Arthur rendendo, correspondendo. O Cuiabano é uma surpresa, mais avançado, jogando bem também. Então, essa expectativa, porque quarta-feira é a decisão da Libertadores. O Botafogo tem que vencer o jogo. E uma observação, né? No domingo tem um clássico contra o Flamengo. Promete esse jogo, hein? Toda a rivalidade e o Botafogo querendo voltar ali as cabeças e o Flamengo já lá. Bom, vamos falar do último invicto que caiu, São Paulo. Jogo e Estudiantes, quarta-feira, 9h30 da noite, na ESPN no Disney Plus. Internacional na quinta-feira, 7 da noite, direto do Uruguai. Esse jogo na ESPN 4 e também no Disney Plus. Aluna Rafinha fazendo 2 gols, é isso? Tá tudo certo? Vamos lá, então, com a Gabi Marino no Newton Santos, uma chuva tremenda desde o início do jogo. Um jogaço da equipe do Botafogo, né? Meteu 4-0 na equipe do Internacional. Não me interessa se é misto ou não. O importante é o Botafogo do Heleno de Freitas, Botafogo do Túlio, Botafogo do Maurício, Botafogo do Luiz Gotardo, Botafogo do Manga, Botafogo do Jairzinho. Para mim, um dos maiores jogadores da equipe do Botafogo. Você, com todas as informações, Gabi? Tudo bem, craque Neto? Boa noite para você, para todos do estúdio, para todos ligados aqui no apito final. Botafogo também de todos os torcedores que puderam acompanhar essa goleada de perto aqui no estádio Newton Santos, 4-0 sobre o Internacional em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, o Botafogo conseguiu aproveitar as oportunidades que teve e marcou 2 gols em um passe do Jefinho. Igor Jesus balançou a rede, abriu o placar aqui no estádio Newton Santos. Depois o Internacional teve chances de empatar com o Wesley e também com o Ramon, mas John defendeu nas 2 oportunidades. E aí, o Glorioso ampliou com o Arthur aos 44 minutos. No segundo tempo, o Botafogo também voltou dominando as ações da partida e completaram essa goleada. O Cuiabano e também o Alex Telles, como você disse, Internacional veio para esse jogo aqui com um time muito mexido, com alguns desfalques por conta de lesão e também outros jogadores poupados, já pensando na Libertadores contra o Nacional no meio da semana. E essa vitória do Botafogo aqui no Newton Santos aliviou bastante a pressão sobre o técnico Renato Paiva, que estava sendo bastante criticado já pelos torcedores do Botafogo, inclusive antes da partida contra o Carabobo nessa semana. Os muros aqui do estádio Newton Santos amanheceram pichados em forma de protesto, mas essa goleada aliviou bastante a pressão do treinador, jogo que contou com a presença de pouco mais de 7.500 torcedores aqui no Newton Santos. Craque Neto. Ó, Gabi, desce aí agora, vai na zona mista, por favor, aí você volta já com todas as informações em relação ao Botafogo Internacional, um jogaço de bola, diga-se de passagem, 4-0, o que dá tranquilidade. A gente tem aqui o boletim do pessoal lá de Rio Preto, né? Que é o apresentador. É isso aí, família botafoguense. Vamos ver agora aí quem é
que a mídia está falando, né? Os portais de notícia a respeito do fogão. Essa notícia aqui, ó, eu achei bastante interessante, eu vim trazer aí para vocês. Fala que mais de 70% da SAF não estão qualificados para o Campeonato Brasileiro, né? Os 95 times com esse modelo, 11 estão nas séries A e B. Vejam só a notícia. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Estudo e Desenvolvimento da Sociedade Anônima do Futebol, o IBSAF, aponta que já são 95 clubes constituídos em SAFs no Brasil, sendo que 71 deles não estão qualificados para a disputa das 4 divisões do Campeonato Brasileiro. 6 deles estão na Série A, o Botafogo, Fortaleza, Bahia, Cruzeiro, Vasco da Gama e o Atlético Mineiro. 5 na Série B, que é o Atlético, o Cuiabá, o América, o Corinthians e o Botafogo, de São Paulo, né? Em relação às regiões do país, 40 estão com a sede no Sudeste, 21 no Sul, 13 no Centro-Oeste, 17 no Nordeste e 4 no Norte. Em primeiro lugar, o processo de aprovação é mais fácil, menos burocrático, pois em geral envolve um quadro associativo menor, menos posição política, torcedores e divulgação na mídia, diz Cristiano Caos, advogado especializado em direito desportivo e sócio do CCLA, de advogados. Outro aspecto que ajuda a explicar o fenômeno é a ausência de receitas. Comparados aos clubes de maior porte, os times menores não enxergam alternativa além da SAF para atrair investidores e, consequentemente, dinheiro. Então, essa notícia aí sobre a SAF, né? Vamos ver uma notícia também falando do Locabreu. Ele fez um comentáriozinho agora do portal, né? Do Fogão Net. Falou que dessa notícia a respeito do Locabreu, que ele brincou, que comemorou a saída de Chiquinho Soares do Botafogo. A loucura continua, o maior artilheiro do estádio, Newton Santos. Locabreu é uma figura, a ponto de comemorar a saída de Chiquinho Soares do Botafogo por um motivo inusitado. Foi o que o ídolo uruguaio revelou em entrevista ao Botafogo Podcast. É bom estar aqui no estádio, ainda que o cara vá ficar puto comigo, mas eu tenho que ser sincero. Na hora que venderam o Tiquinho, falei graças a Deus. Ele riu, né? Porque estava perto de me tirar do posto de maior artilheiro do Newton Santos. Acho que faltavam 5 gols, 4. Aí falei, será que o cara não será vendido? Eu queria que fizesse gol fora do Newton Santos. Que arrebentasse para aparecer uma proposta de 7 milhões. Vende ele, que já foi bem demais. O cara estava cercando, falei. Se ele fica para o Carioca que vem, fodeu. Porque no Carioca sempre tem maior possibilidade ainda para ter falta, pênalti. Ele foi vendido, falei, a loucura continua, um artilheiro do Newton Santos, brincou o Locabreu. O detalhe é que o Locabreu tem 41 gols marcados no Newton Santos, enquanto Chiquinho tem apenas 19.